Testemunha de Jeová. Fica chateado comigo não. Primeiro você ouve ela aí. Eu nem sei se eu tenho alguma coisa pra falar nesse vídeo. Eu não sei. Olha isso aqui. Mas eu tenho algo pra falar. Vou poupar você desse show de falsidade emotiva, que a apóstata, né, com o mesmo discursinho. Eu não podia ir em festa de aniversário. Eu fiquei 30 anos enganado dentro daquela organização. Aí você pergunta pra ela, qual que foi o mais grave que aconteceu com você lá dentro? Eu não podia cantar parabéns. Vá contar a história pros presos que estão desocupados. Pelo amor de Deus. Aí vem um Tonhão pegar o que de mais grave acontece dentro das testemunhas de Jeová. Que eles não cantam em festa de aniversário e pai separado de filho. Meu filho briga com as escrituras. Igrejas protestantes tendo pastores acusados de usar igrejas para lavar dinheiro do tráfico. Protestantes sendo pegos em atos golpistas, usando tornozeleiras, dando um péssimo testemunho do que Jesus ele não fazia, atos de rebeldia contra o governo, e as testemunhas de Jeová, que é uma seita perigosíssima que tem algo a esconder. Engraçado que o amigo Emer faz tempo que não aparece aqui, mas se falou de ex-testemunha de Jeová, vai vir aqui para o canal do Pioneiro. Porque se está falando de ex-testemunha de Jeová, está falando de mim. É como eu sempre digo, falou de ex-testemunha de Jeová, e principalmente quando se fala mentiras sobre as ex-testemunhas de Jeová, eu vou reagir, porque essa pessoa está falando de mim. Está falando de mim. Então, aqui ele está reagindo um vídeo, né, de outra pessoa, que reagiu o vídeo de outra pessoa, que é da minha amiga Aline. Um grande abraço para você, Aline. Veja bem, o Emer, ele gosta de tentar justificar um erro com outro erro. Isso é sempre. Sempre que alguém aponta algum erro da organização, ele tenta justificar o erro da organização usando erros de outras igrejas. Só que o ditado já diz, um erro não justifica outro erro. Agora, notem, as manchetes que ele traz aqui, que aconteceram com pessoas de igrejas, de outras igrejas, poderia acontecer na Testemunha de Jeová. Por que não poderia? Todo ou qualquer tipo de irregularidade ou crime pode acontecer em qualquer grupo denominacional. Agora, quando acontece num grupo denominacional, por que não tem essa indignação como está tendo indignação com as outras igrejas pentecostais ou protestantes? Está indignado. Foi preso por tráfico, né? Foi preso por tráfico, a igreja, tal, que coisa absurda. Mas na Testemunha de Jeová pode acontecer isso. Agora, se acontece isso lá, o discurso para poder justificar vai ser o mesmo. O problema é tentar você defender uma ideologia, custe o que custar, mesmo quando apresentar erros. Quando se há erros, a gente deve ir contra os erros, independente de qual seja o lugar. A gente não pode, porque é o meu grupo religioso, eu vou defender até os erros. Não existe isso. E isso se chama, não tem como nos justificar como pessoas que não conseguem ver os seus próprios defeitos. Isso acontece na política igualmente. Eu vejo aqui quantas pessoas ficam acusando o outro candidato, tendo o candidato sendo o mesmo, tendo problema com a justiça, problema com corrupção, e fica apontando o outro e defende um corrupto. Então, é assim que acontece em qualquer segmento. Infelizmente, né? Tentar justificar o erro com o outro. Mas vamos ver o que ele vai dizer. Que tem algo a esconder? Púlpito das igrejas de vocês sendo utilizados para fazer politicagem, fazer falsas profecias de que determinado candidato vai ganhar, e é as testemunhas de Jeová que tem algo muito obscuro. Pelo amor de Deus, né? A ordem é clara em 1 Coríntios 5,11, mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, estossou, nem sequer comam com tal homem. Olha o que a Bíblia fala para quem tem um... Veja só, esse texto de Coríntios, ele diz que é claro, é muito claro, né, que não se pode ter convivência, tal, lelele.
É muito claro. Agora, claro, para quem lê, quem tem um Mobral, realmente é claro. Agora, a questão é seguir a interpretação da liderança. Porque como é claro esse texto, meu nobre Wemer, se há 2 meses atrás esse texto aí é aplicado proibindo a se dar um oi, fazer um cumprimento, porque era proibido, né? Em março, ou melhor, agora, em março mesmo, recentemente o corpo governante passou a permitir a cumprimentar as pessoas, usando o mesmo texto claro, sendo utilizado para poder justificar que agora pode dizer oi para os ex-membros. Que coisa, né? E aí o texto fala que é qualquer pessoa. Só que na organização, esse cumprimento não é para qualquer pessoa. Depende. E até antes já tinha exceções. Exemplo, se era o seu marido ou a sua esposa, você poderia falar. Se era um filho que morava na sua casa, você poderia falar. Se é um filho maior de idade que mora fora da sua casa, você não podia falar. E o texto diz qualquer pessoa. O texto é claro. Agora, a interpretação do corpo governante que não é clara, porque é uma interpretação humana. Mas vamos ver o resto. Uma aparência de devoção a Deus, mas não é devoto a Deus. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Destes afasta-se. Sua mãe e seu pai se afastou de você porque você não se arrependeu. Achou ruim? Rasga a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e joga numa... Comentário totalmente falso, porque a Bíblia, ela não fala isso. Você acabou de ler. A Bíblia não fala isso. Tá? A Bíblia não fala. Os pais se afastam de uma ex-testemunha de Jeová porque o corpo governante fala isso nos seus discursos, nos seus vídeos e nas suas revistas. Enquanto o corpo governante fala isso, no livro dos anciãos, lá diz que o parente ou familiar pode manter contato com os parentes desassociados que nada acontecem. Só que os irmãos não sabem. E agora eles estão sendo obrigados a mudar a interpretação por causa da Noruega. O cumprimento, o oi, né, só está sendo dado, permitido, por causa da Noruega, tá? E em breve, quando o corpo governante for obrigado pelos governos a permitir os seus membros a falar com os ex-membros naturalmente, qual vai ser a justificativa? Porque se o mesmo texto que proibia dar oi, hoje está sendo o mesmo texto para permitir o oi, que Bíblia é essa que está sendo usada? Que interpretação é essa? Que muda de interpretação é essa? Pega a sua Bíblia e joga numa lixeira porque ela não está tendo serventia para você. Repito, Mateus 10:37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí interessante que é só depois de ser expulso por cometer pecado grave que teve o despertar milagroso. Pois é, né? É a insensibilidade, né? Agora, esse discurso, Emma, você vai precisar atualizar para a nova versão já, tá? Porque o corpo governante, ele já permite o cumprimento, já permite conversas limitadas, que a consciência, o corpo governante atualizou, né? A Bíblia atualizou 3.0 e agora pode cumprimentar, pode falar, pode convidar, pode ter conversas simples. Então você precisa atualizar, porque o carro de Jeová está andando e você está parado. Está na versão ainda do início de 2024. Pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem para mais pessoas e um grande abraço.